Eles são indivíduos que cometem uma série de homicídios durante algum período de tempo, com pelo menos alguns dias de intervalo entre eles. Sempre buscam uma posição de superioridade, querem demonstrar que têm o poder e controle, e faz isso degradando e humilhando suas vítimas. Seus prazeres vão desde a captura da vítima, na qual sentem intenso prazer com a adrenalina de sequestrá-la sem deixar rastros, até a prática de estupro, pedofilia, canibalismo e mutilações. Assassinos desse tipo são persuasivos e, quando capturados, elaboram teorias para justificar seus crimes e as publicam em forma de livro. Isso quando não auxiliam na produção de filmes e documentários sobre seus assassinatos. Muitas vezes colecionam uma legião de seguidores que os idolatram e aderem às suas ideologias. Com isso, parte da sociedade de modo exagerado consome as histórias desses assassinos apenas como entretenimento e quase nunca como ciência. O assassino em série é um criminoso com motivações peculiares e por isso desperta a curiosidade de grande parte do mundo. Quer conhecer um pouco mais sobre o perfil de um serial killer? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Uma série de desaparecimentos aconteceram na cidade de Lusiânia, a 56 quilômetros de Brasília. 6 garotos com idades entre 13 e 19 anos sumiram sem deixar rastros. A Polícia Civil em Goiás chegou a desconfiar que os garotos tivessem fugido ou que teriam sido vítimas de tráfico infantil. Depois de 101 dias, as investigações concluíram que Diego, Paulo, Jorge, Divino, Flávio e Márcio foram alvos de um assassino em série. O criminoso, Admar, foi preso pela polícia e confessou ter abusado e matado 6 meninos. Nascido em uma família pobre de 9 irmãos, baiano de Serra Dourada, cidade de 18 mil habitantes, onde o seu pai e os filhos residem, Admar chegou a Lusiânia 16 anos antes dos crimes que o tornaram conhecido. Admar de Jesus trabalhava como pedreiro. Era descrito pelos vizinhos como um homem discreto e com poucos amigos. Ia todos os finais de semana para a Igreja Universal do Reino de Deus assistir os cultos. Poucos sabiam do seu passado sombrio. A mulher teria se matado com veneno. Os filhos do casal acabaram criados pelo avô paterno e, além de terem visto a mãe morrer de forma trágica, viram o pai ser preso por abuso sexual de menores. Só deixou Lusiânia, município de 210 mil habitantes, por causa desse crime. Nesse caso, ofereceu dinheiro para o menino ajudá-lo a descarregar um caminhão. Com uma faca no pescoço, o garoto acabou forçado a manter relações sexuais com ele. O menino escapou dizendo que traria um coleguinha, mas chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, Admar já estava abusando de outro garoto. Após ganhar a liberdade condicional, retornou para Lusiânia, adquirindo hábitos que não levantaram qualquer suspeita. Porém, uma semana depois, voltou a utilizar o mesmo artifício para atrair suas vítimas, mas agora as matava sem piedade. Um laudo psiquiátrico divulgado pela polícia revelou que o pedreiro é um psicopata com grave distúrbio e uma pessoa perigosa que deveria ser mantida isolada do convívio social. Quando o laudo foi feito em agosto de 2009, ele havia cumprido 4 anos de uma condenação de 12 anos, pena que recebera em 2005 por cometer abuso sexual contra 2 meninos de 8 e 11 anos em Brasília, no presídio da Papuda, e mesmo assim foi libertado em 23 de dezembro de 2009 porque, segundo a avaliação do juizado de instrução penal, já havia cumprido 1/3 da pena e fazia jus à progressão de regime. As vítimas tinham em comum o fato de não terem passagem pela polícia e serem todas pobres, moradoras do mesmo bairro, Estrela d'Alva, o mais populoso de Lusiânia. Admar atraiu os meninos com proposta de dinheiro. A polícia goiana relutou em abrir investigação sobre os sumiços em série de garotos em Lusiânia. A delegacia da cidade só começou a prestar atenção ao caso após pressões geradas por uma série de reportagens dos desaparecimentos. Insatisfeitas,
As mães dos meninos procuraram o Ministério da Justiça, que em 9 de fevereiro mandou a Polícia Federal dar apoio à Polícia Civil de Goiás. Ao começarem a trabalhar juntos, a Polícia Federal e a Polícia Civil de Goiás recorreram a diligências da cidade goiana e trocas de dados. Buscaram informações sobre os criminosos com histórico de pedofilia do município e de cidades vizinhas, até chegar ao pedreiro Adimar de Jesus. O cerco foi fechado após saberem que Adimar morava no Parque Estrela d'Alva, bairro onde residiam 2 dos jovens desaparecidos. O local faz divisa com o Parque Estrela d'Alva, onde morava outra vítima, e os demais residiam em setores vizinhos. Em adiantada decomposição, os corpos foram retirados no final de semana de 12 de abril de 2010, indicados pelo próprio assassino. Verificaram inicialmente que os corpos tinham sinais de pauladas e a polícia acreditava que houvesse um ou mais cúmplices nas execuções. No primeiro depoimento informal, Adimar não deu detalhes, mas disse ter oferecido R$200 a cada um dos jovens em troca de relações sexuais. Alegou ter matado a pauladas, golpes de enxadão e de martelo de pedreiro, para não ser denunciado, como ocorreu anteriormente em Brasília. 4 dos jovens foram atingidos pelas costas e 2 deles atacados pela frente, e embora tenham reagido, não tiveram chance. Segundo a polícia, como 4 dos 6 jovens tinham relacionamento homossexual, prenderam 2 pedófilos que, em princípio, acreditaram ter envolvimento com os desaparecimentos. Permaneceram presos por crimes cometidos em outros municípios, mas não eram responsáveis pelos sumiços em Lusiânia. Em outro depoimento, no dia 13 de abril de 2010, Adimar disse que teve raiva deles. Ao tentar matá-los, eles reagiram e que os mataram a pauladas. Disse se sentir arrependido e afirmou que pensava no sofrimento dos familiares dos jovens mortos, tendo cogitado o suicídio após a repercussão das mortes. Declarou ainda que foi vítima de abusos sexuais no passado e que o pior episódio se deu quando foi assaltado. Os ladrões lhe roubaram tudo, o estupraram e lhe cortaram a língua, tanto que ele falava com dificuldades. Afirmou que isso o deixou revoltado e com problemas psicológicos. Não consigo parar de matar. Preciso de ajuda para parar com essas coisas, dizia Adimar. Ele foi encontrado morto no domingo do dia 18 de abril de 2010 em sua cela na Delegacia Estadual de Repressão de Narcóticos, em Goiânia, para onde foi levado para sua segurança, pois a população ameaçava invadir a delegacia de Lusiânia para lixá-lo. Ele foi encontrado às 13 horas, com uma tira do forro do colchão da cela amarrada ao pescoço, que indicaria suicídio.